Em João, capítulo de número 15, hoje a palavra nos fala, louvado seja Deus, sobre nomeados para dar fruto, é o tema dessa mensagem de hoje. E nós encontramos aqui em João, no capítulo 15, no texto do primeiro versículo, até o versículo de número 16. Nós vamos estar lendo junto com os irmãos. Eu quero já dizer para os irmãos que estão aí por live, que esse é um culto de doutrina, é um culto de ensinamento. Então a dinâmica dele é diferente do culto público. E hoje aqui vou dar oportunidade para alguns irmãos lerem, não é, os versículos. Não sei se é a irmã Eudane, não sei se é o pastor que vai estar com o microfone aí, lendo as referências. Então era importante estar acompanhando. E você que está em casa, querendo anotar aí num rascunho, num papel, para que depois você possa reler, rememorizar e receber as bênçãos e a bem-aventurança dos que leem. Então, João capítulo 15, versículo do 1 ao 16, nós vamos fazer de forma alternada esta leitura. Diz assim o versículo 1: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, e permanecei no meu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Todos. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Louvado seja Deus. Oremos ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Pai querido e Deus maravilhoso, nós te agradecemos por estarmos aqui ao alcance da leitura da tua palavra, ó Deus, como ouvintes e como leitores da mesma. Nós recebemos as bem-aventuranças de ouvi-la, de lê-la e de praticar. Senhor, guarda-nos, meu Deus, pela tua palavra e santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar assento. Nós estamos aqui diante de um texto que se encontra aí em João capítulo 15,
E o versículo em referência hoje é o versículo 16. E nesta passagem bíblica o Senhor Jesus revela o propósito para o qual Ele nos escolheu, não é? É um texto que mostra qual o propósito de Deus ao nos escolher, para o que nós fomos escolhidos, qual a vontade de Deus. E detalhe também, nesse texto, no versículo 16, nós encontramos 3 tópicos. E o primeiro é que Ele nos escolheu primeiro. Primeiro tópico desse versículo é que Jesus nos escolheu primeiro. Foi o próprio Senhor quem nos escolheu. Na verdade, nós não tínhamos nem condição de escolher ao Senhor, porque nós éramos cegos, surdos, mudos, paralíticos, e nós estávamos alienados das coisas de Deus. Então nós não tínhamos como andar para Deus, porque estávamos paralíticos. Não tínhamos como falar com Ele, porque estávamos mudos. Não tínhamos como ouvi-lo, porque a nossa audição estava comprometida. Não tínhamos como enxergar, porque estávamos cegos pelos pecados. Então vivíamos totalmente distanciados, vivíamos afastados, vivíamos longe da glória e da presença de Deus. Mas nós encontramos que Ele primeiro nos escolheu, não é? E em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, nós vamos ler aí, Efésios capítulo 1, versículo de número 4. A irmã Eudane, lê para nós aí. A irmã ouviu? Sim, né? Se você ficar mais perto aqui, irmã Eudane, fica aqui mais próxima. Às vezes até a câmera vai lhe filmar, saber que a senhora é quem faz aí, junto com a sonoplastia, com os irmãos, as inserções, né? Pode ler para nós. Efésios 1, versículo 4. Oi, glória a Deus. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Louvado seja Deus. O Senhor, a Bíblia diz que Jesus morreu, é o cordeiro mudo desde a fundação do mundo. Então, antes que as coisas fossem feitas, terra, céu, mares, a Bíblia diz que Jesus já havia morrido por nós. Na eternidade de Deus, Jesus já estava imolado, já estava sacrificado. E por essa razão, Paulo afirma que nesta eternidade de Deus, que Deus vê tanto o passado como se fosse hoje, Deus vê o presente no dia de hoje, e Deus vê o futuro como se fosse hoje também. Todas as coisas estão patentes e nuas diante dele. Então, por essa razão, ele nos viu na eternidade e escolheu-nos na morte de Jesus. Então, Jesus morreu e Deus, na sua morte, já havia nos escolhido antes da fundação de todas as coisas. E isso nós estamos diante desse texto para que nós vejamos que o amor de Deus é um amor grande, não é? Deus já estava preocupado com a salvação dos homens muito antes, louvado seja Deus, que algumas coisas já tivessem acontecido. Porque Deus, ele vê o passado e ele vê o futuro e ele interage nesse futuro. Então, nos escolheu primeiro. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito que Deus vos escolheu desde o princípio
para a salvação. Também nos escolheu primeiro e nos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus olhou, Deus viu as nossas obras, as nossas ações, as nossas atitudes, e na sua eterna ciência ou onisciência, Ele conhece, louvado seja Deus, os que vão se perder e os que vão se salvar. Louvado seja Deus. Ele conhece o passado, o presente e o futuro claramente. E a Bíblia então nos fala que Ele nos escolheu, louvado seja Deus, desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Então nós sabemos que Deus nos escolheu primeiro. A atitude foi iniciativa dele. Nos escolheu desde a fundação do mundo. Nos escolheu lá na fundação. E agora, 2 Tessalonicenses 2,13, diz que Ele nos escolheu desde o princípio. Então, no início de todas as coisas, Deus já estava atuando e preparando para poder nos salvar, né? Nos salvou pela santificação, não é? Nos salvou pela fé na verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 15. Eu gostaria que fosse lido Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Vaso escolhido para levar o meu nome. Então, quando Deus fala para Ananias, Deus diz: olha, pode ir atrás de Paulo, porque Paulo é vaso, e é um vaso escolhido para ir diante de reis, diante de governadores, diante de príncipes. E aqui a gente então entende que Deus estava dando uma deixa para Ananias. Estava dizendo: olha, ele é vaso, mas também é um vaso que eu vou usar desta maneira. Eu vou usar para comunicar com reis, para comunicar com governadores, para comunicar com príncipes, para comunicar até com as autoridades. Louvado seja o Senhor. E aí nós começamos a entender que tem pessoas que são chamadas para cantar, não é? Elas fazem de tudo, mas a maior excelência é quando cantam. Outros são chamados para pregar, fazem muitas coisas na igreja, mas a maior excelência é na pregação. Outros para o ensino, outros para tocar, outros para evangelizar pessoalmente, outros para pregar em grandes cruzadas e ganhar 1.000, 2.000, 3.000 pessoas com uma mensagem só. Outros são preparados para fazer dentro da casa de Deus muitas coisas, mas área social. E outras pessoas são chamadas para representar o reino entre as autoridades, entre ministros, deputados, senadores, pessoas que Deus prepara para também fazer o nome dele grande entre as autoridades que estão na terra. Por isso, cada um de nós aqui foi escolhido como vaso precioso para determinadas atividades na casa de Deus. Tem pessoa que não canta, que não prega, mas quando desce na presença de Deus, os céus abalam, a glória de Deus desce, a mão poderosa de Deus vai de encontro ao enfermo, vai de encontro ao cativo. O que é isso, irmãos? É vaso que Deus escolhe para determinadas especialidades. Por isso que a casa de Deus é completa. Tem aqui quem fale muito, tem aqui quem cante, tem quem pregue, tem quem ore, tem quem toque, tem quem construa, tem quem seja da área médica, área de saúde, área de engenharia, não é? Então Deus distribui os talentos e ora dons para todos aqueles que servem a Ele, para que tenha utilidade na obra do Senhor. Por isso que nenhum crente
Pode-se dizer simplesmente: não, eu sou meramente um crente de banco. Eu não tenho talento nenhum, eu não canto, eu não prego, eu não toco, eu não tenho talento nenhum, eu sou um crente de banco. Não, irmão, você é um vaso, e um vaso para uma obra específica, com excelência, mas um vaso que Deus usa para muitas coisas. Um vaso que está aí, às vezes está emborcado, mas desemborcando o vaso, às vezes está quebrado ou trincado, mas consertando a rotura do vaso, você pode ser útil poderosamente nas mãos do Senhor. Deus então diz: vai lá, Ananias, que esse aí é um vaso escolhido para me representar diante dos reis, diante dos governadores, diante das autoridades que estão na terra. Então ele nos escolheu primeiro. A Bíblia nos fala, ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Ele nos escolheu desde o princípio pela salvação e para a salvação. Ele também escolhe com especialidades para determinadas atividades, não é? E a Bíblia nos fala que alguns ele escolheu antes do nascimento. Tem pessoas que antes que nascesse, Deus já havia escolhido para que fossem fazer determinadas obras, não é? Deus já tinha os feito naquele propósito, naquela determinação, para a glória do nome dele. Vamos ver lá Gálatas capítulo 1, versículo 15. A irmã Eudane vai estar lendo ali para nós. Gálatas 1,15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Louvado seja Deus. Um Deus que alcança aqueles que ele escolhe, não é? Desde o ventre da mãe, não é? E aí Paulo está dizendo que Deus fez isso com ele, o escolheu para o louvor da sua glória, não é? Pela sua presciência, pelo conhecimento antecipado que tem de todas as coisas. Ele nos chamou também pelo nosso nome. Então, quando diz nomeados para dar fruto, Deus primeiro escolhe, não é? Nos escolheu. E agora a Bíblia diz também que ele nos chamou pelo nosso nome. Significa dizer que Deus tem intimidade conosco, que Deus nos conhece perfeitamente. Quando alguém não conhece uma pessoa, ele diz: ei, você, olha, é tu mesmo, você é de camisa vermelha, porque você não conhece a pessoa, você não tem intimidade com a pessoa, você não sabe o nome da pessoa, é por isso que você chama de muitas coisas: ô rapaz alto, ô rapaz baixo, moça, cabelo loiro. Por quê? Porque você não conhece. Mas a Bíblia diz que Deus nos chamou pelo nome. Ele nos conheceu, ele foi na nossa intimidade, ele foi no nosso particular e disse: é você, José, que eu estou chamando, é você, Pedro, é você, Jailton, é você, Carlos, é você, Tiago, é você, João, é você, Martins, eu estou chamando você. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós entendemos que Deus nos escolhe, e o texto nos diz que também nos chamou. Louvado seja Deus, foi Ele quem nos chamou. E interessante, vejamos lá em Isaías, no capítulo 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Louvado seja Deus. Chamou pelo nome. Disse: é você, Jacó. É você, Israel. Que era para não ter dúvida. Era para que eu soubesse que era diretamente a mim que Deus estava chamando. Chamou o irmão Jailton, chamou a irmã Nilda, a irmã Antônia, chamou cada um de nós e nos chamou pelo nome. Disse: ó, eu já vos escolhi, vem e me segue. É você, fulano, é você. Aí apontava para João, né, no Antigo Testamento. É você, Barnabé, que eu estou chamando. Lucas, é você que eu estou chamando. Não é você que é médico, eu estou chamando você, que eu quero usar, louvado seja Deus, na minha obra desta forma. Então Deus, Ele entra na nossa intimidade e diz, louvado seja Deus, que nos chamou pelo nome. Isaías 49, versículo de 1 a 2. Isaías 49, versículo de 1 a 2, tem outra particularidade desta chamada. Ouve-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Louvado seja Deus. Das entranhas da minha mãe, desde o ventre, louvado seja Deus. Então Deus nos chamou, não foi de qualquer maneira. Ele nos chamou com particularidade, chamando-nos pelo nome. Vem, Natanael, e segue-me. Vem, Jonatas, e segue-me. Vem, Paulo, e segue-me. Ele nos chamou com especificação, mas a Bíblia diz também que Ele nos chamou lá no ventre da mãe. Alguns de nós fomos chamados no ventre da mãe. Deus disse: olha, é Jeremias. Olha, o nome do rapaz vai ser Isaías. Foi lá no ventre da mãe e chamou. Louvado seja Deus. Nos deu, louvado seja o Senhor, intimidade ali. Por isso que muitos textos nós encontramos. Não é igual Sansão. Deus chama aos pais de Sansão e diz: olha, vai nascer um menino. O nome dele vai ser tal. E olha, ele vai ser nazireu, vai ser forte, vai livrar a Israel dos seus inimigos. Então Deus chamou alguns de nós desde o ventre, lá no ventre da nossa mãe. Ele falou com cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. Como João Batista, né, que estava no ventre de Isabel, e Jesus chega, louvado seja Deus, próximo, carregado por sua mãe no ventre. E quando João Batista escuta a voz de Maria, porque era quem portava a Jesus no ventre, João Batista se mexe lá no ventre de Isabel, como se dissesse: eu estou escutando do ventre da minha mãe o meu Salvador, que está também no ventre da sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo é um mistério, porque ele responde à autoridade de Jesus que estava lá. Ele sabia que Jesus estava transcendentemente acima daquela criança que estava no ventre de Maria. Ele sabia que Jesus é Deus, e então ele cumprimenta, porque ele era o enviado de Deus, aquele que aplanava o caminho, o anjo do Senhor que veio adiante, louvado seja Deus do Senhor, preparando o caminho. Então ele cumprimenta no ventre da mãe dele a Jesus, que ainda estava no ventre também da sua mãe. A Bíblia diz que Deus nos chamou pelo nome. Ele nos chamou lá no ventre da nossa mãe. Alguns de nós já foram chamados lá dentro do ventre, porque Deus sabe como conversa com as crianças, com os neonatais e com aqueles que ainda nem nasceram. Deus sabe como conversa com cada um, e eles entendem perfeitamente. Então, nos escolheu e nos chamou pelo nome, nos chamou desde o ventre da nossa mãe,
E agora vejamos Jeremias capítulo de número 1, versículo 15. Jeremias 1, versículo 15. Melhor falando, 1:5, viu? Glória a Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Louvado seja Deus. Então a gente encontra nesse texto uma antecipação. O texto está dizendo que antes que te formastes no ventre te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. O que significa dizer isso? Que antes da existência de Jeremias, Deus já estava chamando Jeremias pelo nome, chamando na eternidade, chamando na invisibilidade, chamando no mundo espiritual. Por quê? Porque para Deus, as pessoas que ainda não nasceram, para Ele é como se já estivessem vivas. As pessoas que já morreram, para Deus é como se estivesse viva. As pessoas que estão vivas, para Deus é como se também estivesse viva. E alguns é como se já estivessem no céu. Deus olha para alguns de nós e já vê a delícia, louvado seja Deus, do céu, conosco lá no céu, glorificando a igreja, adorando lá. E também Deus olha para algumas pessoas que estão aí com orgulho, destruindo, dizendo: meu dinheiro resolve, minha fama resolve. E Deus já vê-los também no sofrimento eterno, porque Deus vê o presente, vê o passado e vê o futuro, como se isso tudo fosse um instante só, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então todas as coisas estão nuas, e Ele vê Jeremias antes de que ele fosse formado no ventre. E aí a Bíblia diz: eu te chamei e te constituí para que você seja profeta para as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele nos escolheu desde a fundação, desde o princípio, nos escolheu para uma salvação, nos fez vasos especiais para determinadas obras, nos escolheu antes do nosso nascimento. E a Bíblia agora vem e nos fala que também nos nomeou, nos chamou pelo nome, nos chamou no ventre da nossa mãe. Alguns de nós, outros foram chamados antes que estivesse no ventre. E agora nós encontramos também em Isaías 49, versículo 16, uma outra observação a respeito desses nomeados para dar frutos. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém. Então nós encontramos o Senhor gravando o nosso nome nas palmas da mão dele. Para o quê? Se Deus é sabedor de todas as coisas, para o quê? É porque a nossa palma da mão, a gente olha para ela várias vezes no dia. Várias vezes no dia você olha, quando você anota um telefone na sua mão, se não apagar a tinta, toda hora você olha na palma da mão e diz: ó, tem que ligar para alguém. Ó, fulano deixou o nome aqui, porque eu tenho que comprar alguma coisa para ele, para ela. Por quê? Porque está na palma da mão. A Bíblia diz que o Senhor gravou o nome do profeta Isaías e o nome de muitos de nós na palma da mão dele. Que era para quê? Para que ele estivesse olhando constantemente e dizendo: essa aqui é a Antônia, esse aqui é o Jailton,
Essa aqui é a Sofia. Esse aqui é o Pedro, é o Carlos, é o Antônio. Então Deus colocou na palma da mão, que é para Ele estar olhando o nosso nome constantemente e se alegrando na salvação que Jesus nos proporcionou, se alegrando na vida eterna que Jesus nos proporcionou. Porque como nós somos eternos, nós somos como se fôssemos deuses. Nós somos, louvado seja Deus, criaturas para existir todo o tempo. Nós nunca mais vamos deixar de ser. Nós nunca mais teremos, louvado seja Deus, zerado a nossa existência. Nós somos seres eternos. Nunca mais alguém na eternidade sem Deus, vamos dizer, o bêbado, o drogado sem Deus, mas ele é eterno, vai viver eternamente, ainda que longe de Deus, mas vai viver eternamente. Nós que fomos alcançados por essa salvação, nós que fomos alcançados por essa graça, também somos eternos e estamos caminhando para morar eternamente no céu, para estar ali constantemente com Deus. Então nós somos seres eternos e por essa razão Deus gravou o nosso nome na palma da mão dele, colocou lá na palma, que é para não esquecer, que é para ele olhar toda hora e dizer: eu tenho que abrir aquela porta para fulana de tal, eu tenho que resolver aquele problema de ciclano, olha, eu tenho que dar a vitória para Beltrano. Então Deus está constantemente se lembrando do nosso nome, porque o nosso nome está gravado na palma da sua mão. Por quê? Porque Ele nos escolheu, nos nomeou, colocou o nome, o nosso nome, louvado seja Deus, na palma da sua mão, e por isso Ele se lembra constantemente de quem nós somos, louvado seja Deus. Tem pessoa que na hora da prova diz: Deus esqueceu-se de mim. Ah, não é possível, com tanta luta que eu passo, Deus não está lembrando mais de mim. Ah, se Deus estivesse lembrando de mim, isso não estava acontecendo. Amados, Deus tem o seu nome gravado. Amada, Deus colocou no seu nome aonde Ele possa olhar o tempo todo, Ele possa te ver o tempo todo. Ah, mas por que eu estou passando essa luta? Porque é a luta que aperfeiçoa o crente. São as provas quem nos colocam mais aos pés de Jesus. O ouro sem o calor não chega ao seu máximo quilate. O quilate do ouro é dado na alta fusão. Na alta temperatura é que o ouro manifesta o seu valor, manifesta o seu quilate. Mas Deus não esqueceu-se de você. A Bíblia diz, pelo contrário: pode a mãe esquecer do filho que gerou? E aí Deus responde: ainda que ela venha esquecer, eu não esquecerei de ti, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É muito difícil uma mãe esquecer do filho que botou no mundo, mas se houver uma desnaturada, se houver uma mãe alienada, se houver uma mãe passada que esqueceu do seu filho, a Bíblia diz que do Senhor, pastor João, eu não me esquecerei, diz o Senhor. Por quê? Porque o Senhor foi escolhido, o Senhor foi nomeado, e Deus gravou o nosso nome no livro da vida e colocou também na palma da sua mão. Então Deus continuamente se lembra de nós. E ai de nós se Deus tivesse esquecido de nós. Ai de nós se nós não estivéssemos gravados no livro de Deus. O diabo viria e faria de nós o que bem queria, como ele faz aí com o pecador no mundo. Sempre me lembro, não é? O homem aí no mundo, ser humano aí no mundo, é um papel levado pelo vento. Uma hora está bem, uma hora está na sarjeta, outra hora está na sarjeta. Uma hora tem fama, outra hora entra no ostracismo. Tem dinheiro uma hora, vem uma bandalheira, está no outro dia quebrada. A bolsa de valores, um dia num banco, derrubou 70 bilhões de um banco.
quebrou aquele banco com os bancos pequenos que estavam lá. Como ficou o coração daquele empresário que hoje amanheceu com 70 bilhões e anoiteceu pobre. Louvado seja Deus. Como ficou a mente? Porque é como um vento, a folha ao vento levado de um canto para o outro. Mas nós não. Nós temos Deus, nós temos Pai, nós temos intercessor, nós temos, louvado seja Deus, Paracleto, nós temos mediador, nós temos nome gravado na palma de Deus, nós temos nome escrito no livro da vida. Para alguma coisa acontecer conosco, Deus tem que permitir, tem que autorizar. Louvado seja Deus. O diabo disse: olha, Jó só te serve porque o Senhor tem cercado Jó como um colar de bens. E aí ele diz: toca no que Jó tem e verá se não blasfema. Aí Deus autoriza, diz: vai lá e toca nos bens de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que se Deus não tivesse dado o start, se Deus não tivesse dado o comando, o diabo não tinha autorização por si só de chegar lá e entrar nos bens de Jó, nas coisas que Jó tinha, na saúde de Jó, na vida dos filhos de Jó. Ele não tinha esse poder. Então as coisas que acontecem com você não é o diabo, não, é Deus autorizando que aconteça para que o metal fique mais puro, para que o crente fique mais crente, para que o justo seja mais justo, para que o santo santifique mais, para quem ore mais ainda, aumente a oração. Quem é pregador, pregue mais, cante mais, leia mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nos acontece só nos acontece para o melhor servir ao Senhor, porque conosco o nosso nome já está gravado na palma da mão de Deus. E por que nós estamos falando isso, irmão? Porque de vez em quando você encontra crente que quando sonha de noite com um cachorro preto, ele já amanhece amanhã batendo o joelho um no outro. Sonhei essa noite com um cachorro preto, com os dentes reganhados para mim. Se sonhar com um morcego, aí que ele se deprime. Já liga para o pastor cedinho: pastor, rapaz, ora por mim, porque de manhã, de madrugada, eu sonhei com um morcegão. Irmão, a Bíblia diz: é assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E ainda a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, debaixo do frescor da sombra de Deus, descansará. Nós estamos abrigados em Deus. O diabo não faz o que quer conosco. Ele só faz se Deus permitir, só toca se Deus permitir, só entra se Deus permitir, porque Deus é Senhor no céu e na terra, e nós somos filhos dele. É por isso que o crente tem que andar de cabeça alta, porque a Bíblia diz que ele nos nomeou, nos escolheu e escreveu o nosso nome na palma da sua mão. Nós estamos marcados na mão de Deus, estamos cravados, louvado seja Deus, e gravados na sua mão. Então, por essa razão, nós precisamos andar bem, descansado. Ah, pastor, recebi a notícia, o médico falou que eu estou com câncer e posso morrer a qualquer hora. Só vai morrer se Deus quiser. Quantas pessoas foram curadas de câncer? Quantas pessoas que o médico disse: ó, é só essa semana de vida e a senhora vai morrer. E o anjo entrou lá no quarto, entrou na sala, entrou na enfermaria, fez a cirurgia, tirou o câncer. O médico foi bater outra radiografia, não encontrou mais câncer. Começou a entrar em delírio. O que aconteceu? Traz as radiografias, compara 3, 10 radiografias, mas tinha o câncer e agora não tem. O que foi que aconteceu? Porque a morte só vai na autorização de Deus contra o servo de Deus. Nós temos dono, nós temos possuidor, nós temos proprietário, nós somos propriedade particular de Deus, sacerdote real, nação santa, povo adquirido, geração eleita. Louvado seja o nome do Senhor. Então nosso nome está gravado
gravado na mão de Deus. Nosso nome está gravado no livro da vida. Louvado seja o Senhor. Ah, pastor, mas eu sou pecador. E quem não é? Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas eu tenho falha. E quem não tem? Louvado seja o Senhor. A Bíblia fala de Elias. Louvado seja o Senhor. E Pedro, falando de Elias, diz: olha, Elias orou e Deus fez tal sinal, assim, não choveu, orou e Deus mandou fogo. O apóstolo Pedro, há 2000 anos atrás, falando de Elias, 2000 anos antes, mais ou menos. O Pedro que andou e a sombra dele curou, estava falando de Elias que orou e veio fogo. Falando de Elias que orou e não houve chuva durante 3 anos e meio. Ele comentando a respeito, louvado seja o Senhor, de outro homem, de outro profeta. Isso tudo nos mostra, irmãos, louvado seja Deus, que Deus, Ele age, Ele trabalha, e que você e eu estamos na mão desse Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo pecadores como Elias, mesmo sendo pecadores como Pedro, mas lavados e remidos no sangue de Jesus, nós caminhamos tranquilo, nós caminhamos de cabeça erguida, porque todos os dias, quando eu oro, eu digo: Senhor, passe o teu sangue, passe o sangue do teu filho na minha vida e me purifica. Louvado seja Deus. E todo dia o Senhor faz isso. Ele asperge o sangue sobre você, sobre a minha vida, e nos torna novo a cada dia e a cada manhã, porque nós somos filhos do seu amor e o nosso nome está gravado na palma da sua mão. Todas as vezes que a luta te cercar, todas as vezes que os problemas se acumularem ao seu redor, fala com Deus: Senhor, como é que está meu nome aí na palma da sua mão? Senhor, como é que está a minha situação? Dá para mim passar? Eu passo agora, eu compro agora, eu caso agora, eu mudo de cidade agora, eu vendo agora. Aí Deus responde. Ele olha lá, diz: olha, é a irmã Joaquina que está falando comigo. Mas Joaquina tem aqui um crédito bom. Todas as madrugadas, 3 horas da manhã, eu encontro a irmã Joaquina conversando comigo. É uma serva vigilante, é uma mulher que se santifica para o meu louvor e para a minha glória. E aí ele responde: olha, não vai agora não. E a irmã Joaquina, obediente, não vai. E todo mundo dizendo: vai, irmã Joaquina, porque está na hora, é o momento, é a bênção que está passando. A irmã Joaquina diz: não, Deus falou comigo que não era para mim ir, não é? Aí a gente fica olhando e vendo, né? Depois da notícia: ó, os que foram, o ônibus caiu dentro do rio, o rio estava cheio, não escapou ninguém que estava dentro do ônibus. Aí Deus vem e fala para a irmã Joaquina: eu não te disse, Joaquina, que não era para você ir? Se você tivesse ido, aquele ônibus que você ia, era com ele que você ia perder a vida. Sabe por quê, irmãos? Porque até os fios do nosso cabelo, a Bíblia diz que Deus conta. E por isso Deus tem um ciúme tamanho de cada um de nós. Por isso que Deus ama poderosamente cada um que está aqui e que não está aqui. É amado profundamente por Deus. Por isso nós devemos sempre levantar a cabeça, sempre levantar a cabeça e andar firme e dizer: eu sou produto do amor de Deus, e eu tenho o meu nome tanto escrito no livro da vida como escrito na palma da mão do Senhor. Terceiro tópico: Ele nos nomeou para darmos frutos permanentes. Então nos escolheu, nos chamou pelo nome, não nos chamou de qualquer jeito, chamou pelo nome, chamou antes que nós existíssemos, chamou dentro do ventre e chamou-nos quando nós estávamos vivos. Alguns tiveram cada um a chamada, e agora Ele nos nomeou para darmos frutos permanentes. Vejamos João capítulo 15, versículo 16.
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Louvado seja Deus. Frutos permanentes. Frutos que permanecem. Você já viu árvore que antes do fruto amadurecer já murchou? Alguém já viu? A árvore que você passa e olha assim, diz: rapaz, o fruto nem cresceu direito, já está murchando. Alguém já teve essa experiência aqui? Se você já teve, dá um sinal aí com a sua mão, porque eu já vi. Você passar em pé de laranja, que a laranja está seca antes de crescer. O abacate apodreceu e caiu antes de amadurecer. Aí você olha e diz: rapaz, esse fruto não permaneceu. Deu fruto. Às vezes um fruto até bonito, mas minguou, apodreceu, murchou ou caiu. Assim acontece também com algumas obras nossas. A Bíblia diz que nós somos nomeados para dar fruto. Nós temos que produzir fruto, mas nós temos que ter a observação se nós não estamos desfazendo tudo que nós fizemos. Às vezes você cantou, aí um dado dia diz: não vou cantar mais não, cansei de cantar. Faz igual aquele irmão, pregou o evangelho, participava dos ar livres, aí aposentou. Quando aposentou, ficou tão alegre porque aposentou, chegou nos irmãos que fazia culto com ele e disse: ó, irmãos, eu aposentei, e agora aposentei de tudo. Como é que é esse negócio? Não, aposentei lá no meu serviço, mas também eu aposentei agora na obra de Deus. Eu não vou mais ficar pregando, cantando, saindo, não. Agora chegou meu momento de aposentadoria. Eu vou só ficar debaixo da sombra e da água fresca. Eu só quero sombra e água fresca. Essa história parece que aconteceu lá para o lado do Nordeste. Quero sombra e água fresca, o irmão disse. Irmão, veio a morte, a dona morte. Já que ele não ia fazer mais nada, ele levou o irmão. O irmão estava aposentado, não ia fazer mais nada. Então a morte falou: você não presta mais para nada mesmo nesse mundo. Levou. Aí os irmãos lamentaram, foram sepultar o irmão. Sepultaram o irmão próximo de um pé de árvore, uma árvore. E aí o irmão foi sepultado ali. E um dia caiu uma chuva no cemitério e veio aquela correnteza de água, aquela cachoeira, aquela enxurrada, e chegou e passou justamente no túmulo do irmão. Aí os irmãos olharam e disseram: agora deu certinho como o irmão queria. Ele está debaixo da sombra e com a água fresca. Sombra e água fresca. Por quê, irmão? Porque nós somos chamados para dar fruto. E só vamos parar de dar fruto quando a gente entrar no céu. Nós só vamos parar de dar fruto quando nós passarmos o páramo celestial. Então não tem essa história de que você cantava e não canta mais, não. Não tem essa história de que você pregava, agora não prega mais. Ah, você fazia culto ar livre, não quer mais fazer culto ar livre. Ah, levantava de madrugada para orar, não quer mais levantar. Era um evangelizador pessoal, evangelizava os amigos, as amigas, no trabalho, na escola, na faculdade. E aí cansou? Não, irmão. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para dar frutos, e frutos que permanecem. Ele disse, louvado seja Deus, que os nossos frutos deveriam permanecer. Ele disse, nomeou, chamou para que dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse, pastor João. Então eu tenho que zelar pelo fruto. Como zelar pelo fruto? Se eu venho à igreja constantemente, eu tenho que manter o ritmo vindo. Se eu cantava, pregava, orava, ganhava alma, eu tenho que ter aquela preocupação, gostava de participar de vigília, tenho que manter o ritmo.
Meus frutos não podem diminuir na árvore e nem eu posso dar fruto murcho. O que é o fruto murcho, irmão? São aquelas obras que a gente faz e que não dão em nada. Aquelas coisas que eu faço para o meu louvor, que eu faço para a minha glória. Ah, pastor, mas tem coisa que a gente faz para o louvor e para a glória? Tem pessoas que fazem para o louvor e para a glória. Tem igrejas aí superlotadas que o coral briga com o próprio coral. Tem 30 músicos lá e o indivíduo está brigando para poder tocar. O outro está brigando para poder cantar. E aí começa aquele que pode cantar, que pode pregar, dizer: eu canto bem, eu só canto aqui porque eu canto bem. Eu só toco aqui porque eu toco bem. Olha, eu sou excelente pregador, por isso que eu prego porque eu sou. Fruto murcho, fruto que é para a própria glória da pessoa. Então a pessoa não está fazendo aquilo com interesse de glorificar o nome do Senhor, com interesse de exaltar o nome do Senhor, mas dá a glória para ele. Então é fruto murcho, fruto que não permanece. É objeto que quando passar no fogo de Deus, não vai aguentar a temperatura. Às vezes é feno, é palha, é fruto de feno, palha e madeira, vai queimar. Mas os nossos frutos devem ser prata, ouro, pedra preciosa, porque aguenta a fusão, aguenta a alta temperatura. Por isso, Jesus disse: e olha, nomeei vocês, vos escolhi para que vocês produzam fruto e o vosso fruto permaneça. O fruto tem que permanecer. Glória a Deus. Deus abençoe aí, irmão. Vos dê galardão, viu? Chegou na hora certa. Já vai um pontinho aí para se auxiliar. Glória a Deus. Diácono, né? Presbítero. E vai subindo aí até galgar as oportunidades que Deus der. Não é? Não pode descer. Se o indivíduo é diácono, não pode voltar a ser auxiliar. E se é presbítero, não pode voltar a ser diácono. Tem que ir crescendo até ser dia perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sei que os meninos estavam lá com vontade de trazer essa água também. O Pedro, mas está lá fazendo a portaria, né? Precisava de alguém. Não pode sair aí não, porque ele só tinha a irmã Lucianinha ali. Já chegou o bêbado, já estava folgando com ela, né? Só parou de folgar quando chegou os dois seguranças, né? Chegaram lá, montaram o ordem ali. E ele procurou o caminho dele, senão daqui a um pouco ele estava abraçando a irmã Lucianinha lá, né? Muito bem. Vos nomeou para darmos frutos e que frutos permaneçam. Não pode ser qualquer fruto, tem que ser fruto que esteja bem fixo na árvore. Tem que ser frutos de misericórdia, fruto de graça, fruto de amor, fruto de bondade, fruto de compromisso, fruto de um coração grato diante de Deus. São esses frutos que permanecem. Olha só, o fariseu dizia: eu não sou como este publicano. Eu entrego os meus dízimos, faço os meus sacrifícios e apresento as minhas ofertas. Eu não sou como esse publicano. E o publicano batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus entrou e observou aquelas duas cenas. A cena do publicano que se glorificava, e a cena do fariseu que se glorificava, e a cena do publicano que se arrependia. E aí o Senhor diz: qual dos dois recebeu galardão? De quem foi ouvida a oração? Não é? E ele diz: por certo, daquele homem que se quebrantava e se humilhava, porque o fariseu já tinha recebido o seu galardão, a sua honraria já tinha recebido. Era fruto murcho, era fruto que não se fixava. O sacrifício dele, quando ele ia levando, aí ele já dizia: a ovelha maior é minha, vou sacrificar. Sacrifiquei na semana passada, estou sacrificando nessa, e na semana que vem vou poder sacrificar, porque eu tenho posses para poder fazer isso. E o coitado do publicano talvez não tinha condição nem de oferecer uma rolinha, não é, ali em sacrifício ao Senhor. Mas a Bíblia diz que ele levanta
exaltado pelo Senhor. Por quê? Porque apresentou fruto de gratidão, fruto de quebrantamento, fruto de misericórdia. Ele dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Então, isso tudo, irmãos, a gente precisa entender. A gente precisa entender porque Jesus disse que nós fomos chamados e nomeados para produzir fruto. E o pior do que a árvore que produz fruto murcho é a que dá frutos ruins. O fruto não cai, o fruto não murcha, mas o fruto é amargo. É aquele crente que você chega nele, ele está sempre azedo. Não tem alegria, não tem felicidade, não tem prazer. Agora na pandemia a gente não está podendo se abraçar, não está podendo apertar a mão como a gente faz. Mas o culto termina, ele vira de costa, abre o portão e vai embora. Está sempre azedo, não tem aquele momento de fraternidade, de confraternização. Aquela alegria que o crente tem por olhar um para os outros. Que coisa boa, a gente está aqui num culto, com pouca gente, é claro, a pandemia impõe. Mas a gente sente alegria em ver os irmãos sentem bem, satisfação, todo mundo alegre, sabendo do que é e do que tem, do que Deus está fazendo na vida de cada um. Isso para nós nos completa, ouvindo uma palavra como essa que a minha alma está ouvindo, que a sua alma está ouvindo hoje. Louvado seja Deus, a gente sai daqui abastecido. Então, a gente produz frutos doces, mas tem gente que produz fruto que ninguém consegue comer, irmão. A pessoa faz obras que você olha assim e diz: meu Deus, não é possível que esse fulano é crente. Não é possível que essa fulana já aceitou Jesus como Salvador. Aqueles frutos de que jeito? Se pisar, eu sou crente, mas se pisar no meu calo, se falar de mim, se pegar aquilo meu, quer dizer, esses ainda são frutos amargos. São frutos venenosos, são frutos ruins. O crente tem que produzir fruto sadio, fruto agradável e fruto doce. As pessoas têm que passar a comer aquele fruto e dizer: que laranja boa, que maçã boa, eita, esta pera, que maravilha de pera. Sair dali satisfeito. Eu acho que a árvore, quando ela dá fruto, porque a árvore tem ouvido. Acho que eu não estou errando em dizer que a árvore tem ouvido, não. Porque Jesus disse para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Jesus nem amaldiçoou a figueira. Jesus só falou: nunca mais nasça fruto de ti. Quando ele passou de volta com os discípulos, a figueira estava morta. A figueira escutou. Ela tem que ter escutado. Porque se ela fosse só um pé de pau, como dizem lá os nordestinos, se ela fosse só um pé de pau, ela tinha escutado, irmão Jailton? Ela tem ouvido, ela escuta. Tem coisas que para nós são inanimadas, mas para Deus não é. Se a gente fica pensando que as coisas, não, o sol tem que ter uma audição. Porque Josué disse: fica parado aí em Gibeão, sol. E tu, lua, te detém aí no vale de Aijalon. A lua escutou e o sol escutou a voz de Josué, sim ou não? Tem que ter um meio de captação, ela tem que ter um ouvido para poder escutar. Porque senão não tinha entendido, não tinha atendido também o comando. Então, a gente sabe que a árvore boa tem que dar bom fruto. Jesus disse: vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, seja fruto bom, seja fruto que todo mundo passa e diga: olha, meu Deus, eu vi o irmão Zezinho com 15 anos, o irmão Zezinho agora está com 30, rapaz, sempre crente. Olha que coisa maravilhosa. Olha, eu vi a Mariazinha, rapaz, vi a Mariazinha adolescente, Mariazinha está agora com 40 anos, mas sempre crente. Fruto que permanece.
você passa perto da Mariazinha, ela tem sempre o fruto da graça de Deus de ter uma palavra de paz, uma palavra de alívio, uma palavra de harmonia, uma palavra de misericórdia, uma palavra de autoestima, uma palavra de renovação, uma palavra de graça. Você passa perto dela, você olha, a Mariazinha está sempre preocupado com o reino, preocupado com a igreja, preocupado com o culto, preocupado com o horário, preocupado com os irmãos que não vieram, produzindo fruto. Uma Mariazinha produzindo fruto o tempo todo. E ela está de acordo com a Bíblia. Eu vos nomeei, louvado seja Deus, eu vos chamei e vos constituí para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 15, versículo 8. Muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia. É para dar pouco ou muito fruto, irmão Pedro? Pastor João, é pouco ou muito? Vos nomeei para que vades e deis muito fruto. Então Jesus limpou a árvore, tirou os galhos secos da nossa vida, que é isso que faz o fruticultor. O fruticultor vai lá e corta todo o galho seco que está na árvore, toda a folha, a ponta que está murchando, ele tira, limpa a árvore, e aí a árvore vem com fruto, mas vem com muito fruto. Isso acontece com a uva. Você limpa a uva, poda a uva dá cada cacho, cada carta, cada fruto doce. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, quer dizer, eu produzo vide. Vocês são as árvores. Aí ele diz: toda árvore que está em mim dá muito fruto. Então a árvore que está em Jesus tem que dar fruto, irmã Raimundinha. A árvore que está em Jesus tem que dar fruto, mas tem que ser fruto bom e muito, em abundância. As pessoas têm que passar a comer nessa árvore, passar debaixo e dizer que árvore boa, a sombra é boa, a folha é boa, o fruto é bom, é agradável para a gente ficar perto dessa árvore e comer na gente. É quando chegam os seus colegas de trabalho, Glória a Deus. diz para você: ó, vim aqui conversar um instantinho com você. O que é? Estou com um problemão lá em casa, estou quase me separando da mulher. Aí você traz uma palavra de Deus, orienta aquele homem vai para o seu lugar, vai para o seu local de trabalho, para a sua sala de aula, chega em casa, faz de acordo com o que você orientou. A mulher leva logo um susto, diz: olha, homem, você nunca me falou assim, se você já tivesse me dito isso, nunca nós estaríamos nessa situação. O casamento reestrutura, e aquela pessoa sempre quer ir perto de você e quer escutar alguma coisa da parte de Deus. Árvore que tem fruto. Jesus disse: limpei para que vocês deem fruto, dê muito fruto. Aí ele disse que esse fruto que vocês produzirem, ele permaneça. Quando vocês chegarem no céu, o fruto tem que estar lá. Eu tenho que receber o fruto da vossa mão. Jesus vai olhar as nossas obras. A Bíblia diz: eu sei as tuas obras. Falou isso para Filadélfia. Falou, disse: eu sei que tendo pouca força, Filadélfia, guardastes o meu nome, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Por isso eu coloquei diante de ti uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Então você que é Filadélfia, você que tem obras para ser apresentada, você tem frutos para colocar, para apresentar diante de Deus. E a Bíblia diz que nós teremos que apresentar as nossas obras diante do Senhor. Então são frutos que Jesus falou que nos limpou para que pudéssemos apresentar frutos. Romanos 6, 22. Os irmãos que estão aí pela live aí, aguenta só um pouquinho, já estamos quase terminando. Romanos 6, 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Louvado seja Deus. Fruto para quê? Para santificação. E, por fim, a vida eterna. Então, nós estamos aqui produzindo fruto para a santificação. Fruto que as pessoas olham e dizem: esse fruto é bom, rapaz.
O fruto bom é a vida do irmão Zezinho. Rapaz, lá, pode colocar na mão do irmão Zezinho. Pastor, mas é 100 mil. A gente vai colocar na conta do irmão Zezinho. Se o irmão Zezinho der uma loucura e pensar que o dinheiro é dele. O irmão Zezinho tem fruto de santificação. O irmão Zezinho já provou quem é. O irmão Zezinho já colocaram 1 milhão na conta dele. No dia que chegaram e disseram assim: fulano, cadê os 1 milhão? Ele não disse: é meu porque está na minha conta, não. Porque tem crente, se você botar 100 mil na conta dele, irmão, você me presta a sua conta para me botar dinheiro na sua conta, depois você transfere para fulano, para mim, porque eu não tenho condição de fazer isso. Se você botar lá o dinheiro lá, irmão, aí depois você pergunta: fulano, já transferiu? Transferiu o quê? Rapaz, os 100 mil que eu disse para você, rapaz, aquele dinheiro lá é meu, você me devia e me pagou, e eu estou com dinheiro na minha conta. Irmão, rapaz, eu coloquei lá porque você consentiu, mas vamos se transferir. Não, aquele dinheiro é todo meu, está na minha conta, é meu. Olha o fruto que fulano de Deus está dando. Isso é fruto de santificação? Isso é fruto para a vida eterna? Então, fruto para a vida eterna, irmão, é o seguinte: você é crente e não abre. Se um dia acontecer de um irmão for passar uma escritura da casa dele, às vezes está com a procuração, vai passar a procuração para você passar a escritura para ele, ou ele escriturar no nome. Às vezes a pessoa não pode, porque geralmente quem está com a escritura, com a procuração no nome, não pode escriturar o imóvel. Então vai e chama alguém: ó fulano, eu vou comprar um imóvel, coloca no seu nome e aí escritura no meu. Na hora que cai o imóvel no nome de fulano, fulano não tem fruto de santificação. Fulano tinha dentro de si um Judas. Bastava 30 moedas de prata para corrompê-lo. E quando a moeda chamada imóvel caiu no nome dele, ele diz: a casa é minha, está no meu nome. A fazenda é minha, está no meu nome. Olha o problema, porque você pensou que o Joãozinho tinha fruto de santificação. Mas se for o irmão Zezinho diz: olha, meu irmão, tá aí, qual é a hora que você quer que transfira o dinheiro? Qual é a hora que você quer que eu passe? A casa do seu nome é sua, eu nunca tive casa. Ou essa casa nunca foi minha, essa fazenda nunca foi minha. É assim que os frutos de santificação nos levam para a vida eterna. É o que Paulo está dizendo: que vocês produzam fruto para a santificação e por fim a vida eterna. A gente tem que ter essa preocupação. Nós somos crentes e não podemos negociar por nada, irmãos, a nossa salvação. Salvação é coisa esmerada, é coisa preciosa. Nós já estamos com ela na mão e não trocamos, não negociamos, não fazemos barganha com seu ninguém. Glória a Deus. Colossenses 1:10, para terminar. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fruto de boas obras. As pessoas têm que passar, irmão Pedro, e olhar no rastro. Dizer: aqui quem passou foi o Pedro. Tem que passar, irmão Tiago, e olhar no rastro. Quem passou aqui foi o irmão Tiago. Aqui foi a irmã Antônia que passou por aqui. Porque o caçador na mata, ele conhece os animais pelo rastro. Às vezes o animal passou ali já tem mais de 12 horas, mas ele olha e diz: aqui passou um jacaré, aqui passou um leão, aqui passou um cervídeo, aqui passou uma cobra, aqui passou um passarinho. Os nossos rastros são frutos de boas obras. Aleluia. As boas obras falam quem somos nós, porque a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis o quê? A árvore. É pelas obras que nós conhecemos os crentes. É pelas obras que falam a respeito do seu nome.
Se o seu nome está no livro da vida ou não, são as nossas obras que dizem. Então, louvado seja Deus, quando você andar, alguém tem que chegar e olhar e dizer: quem passou aqui foi Jesus. Quem passou aqui foi Paulo, foi Pedro. Quem passou aqui foi Isaías, foi Elias. Quem passou, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa, quando a gente encontra crentes, que as pessoas chegam e dizem assim: foi com Paulo que você fez o negócio? Foi. Então pode dormir sossegado, eu conheço o Paulo. Ah, foi com a Joana que você fez o negócio? Sim. Pode dormir sossegado, eu conheço aquela irmã. Glória a Deus. Conheço aquela irmã há 10 anos, 20 anos, nunca trastejou, sempre o mesmo som. O seu instrumento é um instrumento de nota afinada, nunca trastejou. Pode dormir sossegado, que se ela falou, vai acontecer do mesmo jeito que ela falou. Coisa boa, irmão, quando a gente encontra testemunhos dessa forma. São testemunhos de boas obras, fruto de boa obra. Deus abençoe aos irmãos.